Pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, Pai. Pai, que de maneira poderosa o Senhor venha manifestar nas nossas vidas nessa noite o seu poder, Pai. Venha curar os enfermos, venha libertar os cativos, os oprimidos, os fracos, os caídos, meu Deus, os necessitados, meu Deus. Que o Senhor venha encorajar o nosso coração, a nossa alma, Senhor. Meu Deus amado, que o Senhor venha curar, Senhor, nesta noite, estender as suas mãos, nos cobrir com o sangue de Jesus, o sangue que nos dá acesso ao trono da graça, o sangue que lava nossas vestiduras. Pai querido, portanto, nosso convite, toma o seu lugar no nosso meio, fale profundamente ao nosso coração, Senhor, e nos abençoa poderosamente. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. O sangue de Jesus, vertido lá na cruz, tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para derramar sua graça em qualquer lugar. O sangue de Jesus, vertido lá na cruz, tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para derramar sua graça em qualquer lugar. Aleluia. Bendito seja o seu nome, Senhor. Salmo capítulo 95. Aleluia. Livro de Salmos, capítulo 95. Aleluia. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Digam todos graças a Deus. Amém. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Deus, Ele se agrada quando nós confessamos a nossa dependência dEle. A dependência da sua misericórdia, do seu amor, da sua fidelidade. Confessemos que somos pequenos demais, mas Ele é grande, Ele é soberano, Ele é altíssimo, Ele é digno de toda a glória, todo o louvor. Ele é aquele que sara, Ele é aquele que cura, é aquele que abre porta onde não tem porta, é aquele que aplana o nosso caminho diante dEle. E Ele está aqui nessa noite para nos dar a vitória, para nos fortalecer na graça, na força e no poder do Teu Espírito. Aleluia. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho temos livre acesso a Ti, que me fez chegar a Teus pés, me humilhar diante de Ti. Senhor, eu não sou nada
diante do teu poder. Nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho temos livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar-me das feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho temos livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer. Aleluia, Senhor. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar, sarar as minhas dores, Senhor. Oh, livra-me, ó Deus, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Declare ao Senhor como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim, Senhor, cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração.
que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, Senhor, pois pra te adorar, porque eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor, entre todas as nações, línguas e povos. Bendito seja o Senhor. Assente no seu lugar. Nós vamos passar para a segunda parte do culto, que são os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Quero que você fique à vontade para você depositar na salva o seu dízimo, a sua oferta. Essa oferta ousada também que você colocou no seu coração em estar abençoando a obra de Deus. Eu estava falando com a pastora, eu fiquei feliz de entrar lá no banheiro, ver as melhorias que estão sendo feitas ali. Depois você vai lá, desce lá embaixo. Quando você for no banheiro, vai simplesmente para ver o que está acontecendo lá, né? O andamento das obras. E você vai ficar muito feliz de ver aonde está sendo empregada a sua oferta, o seu dízimo, né? Que é para um conforto, para que você possa vir servir a Deus e servir confortavelmente. Amém? Aleluia! Aleluia! Eu já sentei em cada cadeira dura para servir a Deus, né? E hoje nós temos esse conforto de ter um banco colchoado, né? Um ar-condicionado, um banheiro agradável. Você chegar ali, usar, fazer suas necessidades com alegria. Amém? Amém? É verdade. É verdade, eu falo isso porque eu já fui em cada lugar, que misericórdia, né? Então a casa de Deus é um lugar que você vem com alegria. Tudo que você fizer aqui, você vai fazer com alegria no Senhor, dando a sua vida, a sua alma, o seu espírito para a obra de Deus. Amém? Então fique à vontade agora para você ofertar, dizimar, trazer sua oferta alçada ao Senhor, e que o Senhor vai te abençoar grande e poderosamente. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a tua salvação. Anunciai entre as nações as tuas obras, entre todos os povos as tuas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais terrível que os falsos deuses. Glória
em majestade estão diante dele. Força e formosura no teu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no teu santuário. Aleluia. Glória a Deus. Estenda suas mãos para o gasofilaço. Eu quero orar em favor da sua vida também. Você que é um dizimista, você que é um ofertante da casa de Deus, da obra do Senhor, você que tem abençoado a obra de Deus, é o momento de Deus abençoar suas mãos, para que sejam prósperas, que sejam abençoadas, em que tudo que você tocar, você vai ver o fruto da sua obediência, o fruto da bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai, eu apresento ao Senhor agora os dizimistas, os ofertantes da obra do Senhor, esses que têm honrado a obra do Senhor, Pai, esses que têm abençoado a obra do Senhor aqui nesse lugar. Meu Deus, que sobre as mãos dos seus dizimistas e ofertantes estejam a bênção do Senhor, estejam a bênção da multiplicação, estejam a bênção da prosperidade, meu Deus. Pai, que o Senhor abençoe esta família, que o Senhor abençoe essa dispensa desta família, que o Senhor abençoe a saúde desta família, que o Senhor abençoe a vida espiritual desta família, que eles possam dizer com ousadia: eu e a minha família servimos ao Senhor. Pai, salva esta família, salva os entes queridos deste irmão, desse dizimista, desse ofertante, para a glória do Teu nome, Senhor. Agora, Pai querido, nós queremos apresentar ao Senhor esses valores, e nós queremos consagrá-los ao Senhor, que é para a manutenção da obra do Senhor aqui neste lugar, é para que haja mantimento na casa do Senhor, Pai querido, meu Deus, para que o Evangelho venha alcançar famílias que estão sendo destruídas, para alcançar famílias que o Evangelho ainda não chegou, ainda não conhecem a Tua palavra, que tenham os seus nomes escritos no livro da vida, Senhor. Portanto, Pai, nós consagramos ao Senhor, para a glória do nome de Jesus, nós entregamos nas Suas mãos e consagramos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? A palavra está com a pastora Janete, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Senhor, irmãos, amém? Boa noite a todos. Eu creio que todos estão aqui essa noite, vieram com o coração para buscar o Senhor, né? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus ministrou ao meu coração, está em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Na verdade, 8:34, tá? Amém? Que bom que você está aqui, irmã Alexandra. Foi rejeitada no coral de Cristo, né? Não te chamou para cantar um hino, nem chegou a hora, né? Todo tempo Deus é bom. Amém? Vamos lá então. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Vamos orar? Curve sua cabeça. Senhor, eu quero te agradecer esta noite pela tua presença, Senhor, neste lugar. Obrigada pelo dia, Senhor, que o Senhor nos deu. Até aqui o Senhor tem sido conosco e tem nos abençoado, Pai. Muito obrigada, Senhor. E teu Espírito Santo, que é o nosso convidado especial, que está sempre presente nas nossas vidas, ó Pai, que está conosco aqui essa noite, possa falar aos nossos corações. Só possa o Senhor nos sustentar e nos renovar, dando-nos uma palavra de ânimo, Senhor. Deus, houve pessoas hoje, Senhor, que caminharam no seu trabalho, na sua sala, Senhor, ou no seu escritório. Pai, dentro da loja, Senhor,
Ó Deus, naquele lugar que a pessoa trabalha sozinha, dentro do carro, ou mesmo em casa, debaixo do chuveiro, com a alma batida, Senhor, com a alma angustiada, ó Pai. Deus, o Senhor é um Deus que a Tua palavra diz que os Teus olhos estão sobre toda a terra. O Senhor viu aqueles que no dia de hoje, Senhor, estavam com o coração amargurados, com o coração triste, Senhor, angustiados e até mesmo aflitos, ó Pai. Louvado e glorificado seja o Senhor, bendito é o Senhor, que é o nosso Deus e que vê todas as coisas. Só possa falar aos nossos corações esta noite. Ó Deus, que essas pessoas que aqui entraram, Senhor, que tiveram um dia assim, ó Pai, possa sair daqui, Senhor, renovado e consolado. Ó Deus, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu nome, pelo Teu doce Espírito, Senhor, que habita em nós. Ó Deus, que logo no início deste culto, Teu Espírito Santo possa soprar o coração dessas pessoas e dizer a elas: não temas, você não está só e eu sou contigo. Não perdi o controle da sua vida e de nada. Sou eu quem reino e governo sobre todas as coisas. Pai, eu te louvo, eu te agradeço pela Tua presença no nosso meio esta noite, em o nome de Jesus. Amém? Podemos sentar. Hoje eu liguei para a pastora Josiane pela manhã, porque ela tinha uma consulta dia 28. Eu queria pedir aos irmãos que orassem novamente pela pastora Josiane. Deus já deu a ela uma grande vitória, mas a pastora Josiane está com tumor no fígado. Vai ter que fazer controle até, acho que é fevereiro ou março. E ela está até bem, mas a gente fica abatido, né? E eu queria pedir à igreja que orasse por ela. É benigno, pelo que o médico disse a ela, mas quem passou por tudo que ela passou, tem 1 ano e quase 1 ano e meio, né? Está se recuperando, não se recuperou de tudo, não é fácil, né? Aí eu estava dizendo a ela: você tem muito que desfrutar aqui ainda. Você tem muita coisa para viver aqui ainda, não chegou a sua hora de partir. Eu disse isso a ela. Então eu queria pedir à igreja que orasse por ela. Eu estava fazendo meu devocional ontem e estava vendo como que o Espírito Santo ministrou ao meu coração sobre a grandeza de Deus e sobre a sua soberania. E eu estava dizendo a ela que a vida dela está nas mãos do Senhor e que Deus tem controle sobre tudo. Amém? Ela só tem 35 anos, é nova, né? Passa por isso pela 2ª vez, mas Deus está no controle das nossas vidas. Como disse a Alexandra, né? Provavelmente não é a hora da pastora Josiane cantar no coral de Cristo. Porque quando Jesus chama alguém é porque vai cantar o hino, né? Eu brinquei com ela. E Deus deu um grande livramento a Alexandra também. Mas quero pedir à igreja que ore por ela. Amém? Para que o Senhor possa sustentá-la, para que o Senhor possa renová-la, né? Aumentar a sua fé. Em o nome de Jesus, né? Porque quando se diz assim, que a pessoa está com uma doença que não tem cura, as pessoas perdem o chão, né? Todo mundo quer ir para o céu. Mas todo mundo quer ir vivo, né? Estou subindo. E não é assim, né, gente? A gente passa por muita luta. Enquanto estivermos aqui, nós vamos passar por luta. É sobre isso que eu quero falar. Eu estava na cozinha da minha casa, que é meu altar de oração, né? Eu disse assim para uma pessoa essa semana: eu acho que eu vou comprar uma TV, que eu gosto muito de assistir jornal, né? Então, eu tenho tempo para ler, pequenininha, e colocar na minha cozinha. Quando eu estiver fazendo alguma coisa, aí eu assisto o jornal. Aí alguém disse assim: mas não pode não, aqui é seu altar de oração. É mesmo? Isso vai me impedir de ter comunhão com Deus. Pronto. Não quero mais saber de TV na minha cozinha. Mudei de ideia. E eu não sei se foi na terça ou na segunda, eu estava na cozinha e eu tenho orado muito pelas nações. Deus tem tocado no meu coração para mim orar pelas nações. Eu tenho orado. E comecei a interceder. O Espírito Santo me despertou, eu comecei a orar e a dizer assim: Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nações cujos governantes estão governando sob a influência de Satanás. E tem oprimido o povo. Comecei a interceder, a repreender. Comecei a orar pelo Brasil. Comecei a orar pelo governo brasileiro, pelos políticos, né? Que às vezes a gente critica muito, não é? Atira pedra, fala assim: não tem dinheiro para isso, mas tem para aquilo. A gente costuma fazer isso, não é? Costumamos falar assim. Mas aí eu comecei a orar pelos políticos, comecei a orar pelo governo, orei pelos pastores.
né? Foi o intento do diabo. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja somos nós, né? Mas o diabo tem levantado contra a igreja do Senhor nesses dias. E tem derrubado muita gente para impedir o crescimento do evangelho. Na verdade, a guerra do diabo é contra Deus. Ele quer afetar Deus. Vamos dizer assim, numa forma humana, né? Ele quer magoar a Deus. E ele quer fazer isso, como? Tocando no homem. Eu comecei a orar pela igreja do Senhor. Deus me despertou para orar muito pela igreja e pelos pastores, né? Para que nosso coração não seja corrompido pela nossa própria cobiça. O Espírito Santo me tocou e eu comecei a orar. E comecei a pensar sobre isso, sobre a soberania de Deus. A gente vê tantas coisas acontecendo ruins, né? A gente vê tantas coisas acontecendo, tanta tragédia, tantas coisas absurdas que você para e pensa, e você pode até dizer assim, onde será que está Deus nisso tudo que não vê ou que não faz nada, né? A gente pode até pensar assim, se Deus é soberano, por que as coisas estão acontecendo desse jeito? Eu estava fazendo meu devocional e estava meditando nessa passagem de Romanos 8. Por que tantas coisas acontecem se Deus é soberano? A Bíblia sempre fala, sempre falou que Deus é rei, que Ele está sentado no seu trono e o rei governa sobre todas as coisas. Então, por que tantas coisas acontecem? Tantas coisas ruins acontecem. Tantas coisas no mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E, na verdade, o diabo não está preocupado com o mundo, ele está preocupado com a igreja do Senhor. Está preocupado em atrapalhar o crescimento da igreja do Senhor. Não com as coisas não com as pessoas lá fora. Jaz no maligno, então, ele está fazendo aquilo que ele quer, né? E a gente vê que uma grande influência da mídia, esse sistema tem pregado aquilo que acredita, está querendo inculcar na cabeça das pessoas a qualquer preço, a qualquer custo, o abraço ao pecado, né? A concordância ao pecado, a oposição contra a palavra de Deus. Isso tudo a gente vê influência do diabo. No nosso governo mesmo, os políticos. Outro dia eu estava intercedendo e o Senhor me deu uma visão de Brasília. Eu nunca fui a Brasília. E eu vi o Palácio do Planalto. Só já vi pela TV. E havia um político que ele segurava um bode. E o Senhor me disse que tem muita gente de autoridade que recorre à bruxaria para estar no poder. Muita gente de autoridade. A gente nem imagina. Pessoas que falam fluentemente, né? Pessoas que têm posição social. Pessoas que são conhecidas na mídia, mas recorrem à bruxaria. E eu comecei a pensar sobre tudo isso e pensei, a Bíblia fala que o Senhor é soberano. São tantas as coisas que acontecem. A igreja, tem acontecido tantas coisas dentro da igreja, com o povo de Deus, né? A gente tem visto tanta batalha espiritual, tanto levantar do mundo espiritual contra a igreja do Senhor e a soberania de Deus, né? A Bíblia não diz que Deus governa sobre todas as coisas, que Ele reina sobre todas as coisas? Deus é criador e soberano de todas as coisas. Como grande rei, Ele ordenou que o universo viesse a existir do nada, em Gênesis 1:13. Então, pela sua palavra, se deu a vida, a criação do universo. Impressionante isso, né? Como que Deus é poderoso. Então, pela sua palavra, Ele deu origem ao universo, criou o universo, criou todas as coisas. Pela sua palavra, Ele não chamou um arquiteto e disse assim, aqui, quem sabe a gente faz a terra quadrada? Ele sabia que não poderia, ele sabia de todas as coisas, sabia que a terra tinha que ser redonda. Então, Deus, ele criou todas as coisas. O diabo, ele é um invasor. Que a Bíblia diz no Salmo 24, se eu não estiver enganada, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus e tudo é de Deus. Tudo vem de Deus. Ele governa e reina sobre todas as coisas. Deus tem controle sobre tudo. Tudo. E a soberania de Deus também está incluído o seu amor. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Ainda que a situação aparentemente esteja fora do nosso controle.
Não há momentos que a gente acha que a situação está fora do nosso controle? Que não tem como mudar? Que você não tem nada para fazer? Ainda assim, eu quero te dizer que nada foge ao controle de Deus. Ele reina e governa sobre todas as coisas. Deus é Deus e nada pode nos separar do amor dele. Nada, irmãos. Nem a morte, nem a vida, nem a espada, principado, potestade, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem as nossas adversidades nos separam do amor de Deus. Quando nós somos, hoje eu estava dizendo para a pastora Josi, que a nossa vida é um laboratório. Hoje a gente passa por uma luta, amanhã por outra e assim sucessivamente. Aí a gente tem um pequeno, vamos dizer assim, uns dias de férias e novamente entramos em outra luta. E vai ser assim até o dia que Jesus voltar. Mas eu quero te dizer que ele não perdeu o controle de nenhuma situação. Amém? Que ele tem controle sobre tudo. Deus continua a governar todas as coisas e faz com que elas cumpram aquilo que lhe apraz, por meio de seu controle soberano sobre a história. Ao longo dos séculos, a gente vê tantas coisas, você vai ler história, que eu gosto muito de história, né? Eu gosto muito de estudar o homem, de saber de onde ele veio, a sua cultura, como foi. Eu sou muito curiosa a respeito disso. Como disse a Gabi, quem gosta de história é museu. Mas eu tenho essa curiosidade de conhecer a história, de conhecer o homem. Impressionante que você vai ver que em cada século ocorreu um fato diferente. Dali deu origem a alguma coisa, criação em alguma coisa, mas Deus, ao longo da história, não perdeu o controle desta terra, deste planeta. Ele vê todas as coisas, ele reina e governa sobre todas as coisas. Esses dias, eu estava falando com a Glaucia que eu tenho feito meu devocional, e o que tem me chamado a atenção é que Deus tem falado comigo sobre fé. Dá um frio na barriga, né? Quando ele fala sobre fé. E me gelou a barriga quando eu li, o que será que o Senhor quer falar comigo? Na verdade, irmãos, eu não estou muito focada nas coisas aqui da terra, não. Estou focada naquilo que o propósito que o Senhor me levantou, orar pelas nações. Deus colocou isso no meu coração e não tira isso do meu coração. E eu estava sentada fazendo meu devocional com a Bíblia aberta, e por algum momento, eu de olho fechado, o Senhor me disse assim, visualiza, olha, eu não estava naquele momento orando por mim. Naquele momento eu não estava orando por mim, eu estava apenas fazendo o devocional. O Senhor me disse assim, visualiza, fecha os seus olhos e veja a tua casa pronta. Eu fechei, eu vi minha casa pronta. E eu fiquei de olhos fechados e vi esse ministério completamente transformado. Sabe como? É como se as coisas tivessem acontecido assim, puft, vapt-vupt, no estalar de dedos. Tudo tinha mudado, crescido. Uma das coisas que eu sempre falo aqui na igreja, algumas pessoas falam assim, a pastora é doida, essa igreja vai ser muito próspera. Quem segue Jesus é louco mesmo. Mas como eu acabei de dizer que o Senhor é soberano e Ele reina e governa sobre todas as coisas, a história desta igreja foi escrita por Ele. Ele está no controle da história desta igreja. E Deus tem ministrado isso ao meu coração, porque para ir até as nações precisa-se ter dinheiro. Como você vai ir até as nações se você não tem dinheiro? Se a igreja não tem estrutura? Amém? Se a igreja não tem estrutura. Então Deus tem controle sobre tudo. E o Senhor tem me falado, visualiza, 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 visualiza a sua vitória. E eu tenho procurado fazer isso. Eu vou fazer um exame e vou dar um testemunho depois. Eu já até estou com a guia do exame e eu vou dar um testemunho. Em nome de Jesus, de uma bênção que eu tenho certeza que eu recebi do Senhor. Assim que eu fizer esse exame, eu vou testemunhar. Mas eu quero te dizer o seguinte, independente do que a gente viva, independente do que a gente passa, eu quero que você tenha no seu coração, Deus tem controle sobre todas as coisas. Ele reina soberanamente. Nada impede a Deus de nos abençoar e de fazer aquilo que Ele determinou nas nossas vidas. O que nós precisamos é ter uma palavra
frutífera em nossos lábios. O que nós precisamos é lançar uma palavra profética da nossa boca. Eu disse aos irmãos assim, que eu estava em determinado lugar, não sei se foi no café do pastor Ricardo, e o Senhor me disse assim, desça lá embaixo na obra, estenda a sua mão e profetiza que tudo vai ficar pronto, porque a palavra profética está na sua boca. Eu comentei isso aqui com algumas pessoas. Passou dias, veio a semana de Pentecostes e eu não fiz aquilo. Depois eu desci, eu acho que a tia Ju estava reunida com as discípulas dela, eu desci botando a mão em cada cômodo lá e falei, eu profetizo, a palavra está na minha boca. Senhor, eu chamo a existência, o piso desse lugar, e fui orando. E não está acontecendo. Então Deus tem controle sobre todas as coisas, tem que haver uma palavra profética na sua boca. Eu quero te dizer o seguinte, que Deus é soberano, dentro da sua soberania, Ele não perde controle, mas dentro da sua soberania Ele fala conosco. Deus não nos deixa em meia situação sem ouvir a sua voz, Ele fala conosco. Amém? Ele sempre vai nos dar uma palavra, Ele sempre vai falar conosco, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Então nós precisamos crer nisso. Porque Ele provou o seu amor, dando o seu Filho na cruz do Calvário. Jesus morreu por nós, mas foi por amor. Foi por amor e Ele provou esse amor. Então nós precisamos confiar, aconteça o que acontecer. Perdeu o emprego, dá glória a Deus. Ficou doente, dá glória a Deus. A porta está fechada, dá glória a Deus. Sua casa não saiu, dá glória a Deus. Está difícil o seu trabalho, dá glória a Deus. Porque Ele tem controle sobre todas as coisas, Ele nos ama acima de todas as coisas. E tem um detalhe, basta apenas uma palavra do Senhor, somente uma. Ela vai atravessar o mundo espiritual, vai chegar no mundo material e vai dar vida ao desejo do seu coração. Porque Deus tem poder sobre todas as coisas. Foi isso que Deus ministrou ao meu coração. Foi isso que Deus ministrou ao meu coração. Nós precisamos crer. Deus nos ama. A gente canta, Deus me ama, né? Mas você canta mesmo? Ou você presta atenção, o seu louvor é racional? Você presta atenção no que você está cantando? Deus nos ama. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada, irmãos. Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. E nós sabemos que Deus fez uma aliança conosco, lá em Gênesis 3,15, né? Ele disse que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Essa lhe feriria o calcanhar. Ele já tinha providenciado Jesus para o nosso resgate. Ele foi o cordeiro separado, antes da fundação do mundo, para resgate da criação de Deus. Isso é amor. Então nada pode nos separar do amor de Deus. E Ele nos amou. Porque eu creio que quando Adão e Eva pecou, Deus estava vendo essa geração. Deus estava já vendo o século 21 e Ele sabia que o mundo precisava desse resgate. Ele tinha que pagar esse preço em favor da sua criação. Ele não poupou nem mesmo a seu filho por amor a nós. O que nós temos que fazer? Confiar em Deus, descansar em Deus. E vou dizer, irmãos, que eu já passei por lutas. Não é fácil confiar em Deus quando nós estamos passando por adversidade. Mas Ele é um Deus de promessa. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Independente do que a gente venha viver, Deus vai estar sempre conosco. Ele nos ama de verdade. O amor de Deus é verdadeiro. O amor de Deus nos constrange. Porque Ele não é volúvel, Ele não falha. Ele é o mesmo sempre. Se você brigar com Deus hoje, não é igual marido e mulher, que quando brigam fica sem falar com o outro. Mas se você fizer pirracinha com Deus hoje, você fica com raiva de Deus. Já teve alguém aqui que teve raiva de Deus? Ficou chateado com Deus? Já? Não é? Se você novamente chegar à sua presença e derramar sua alma, Ele é o mesmo. Ele não vai mudar, porque Ele é imutável.
Então o amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus, nada vai te separar do amor de Deus, independente do problema que você esteja vivendo, diante dos seus olhos é impossível acontecer, nos seus pensamentos, nem subiu aos seus pensamentos, você nem se dá a liberdade de pensar que Deus pode fazer isso, porque você julga ser impossível demais. Aconteça o que aconteceu, quero te dizer, Deus te ama e Ele tem poder de fazer o impossível em nossas vidas, poder de operar o milagre que nós tanto necessitamos. Se Ele não operar é porque Ele não quer, é porque não é da vontade dEle, porque Ele não quer. Mas se Deus quiser, ninguém impede a Deus de nos abençoar, ninguém impede a Deus de operar nas nossas vidas, porque Ele nos ama. Então tem pessoas que, quando estão sendo atribuladas, esquecem desse amor de Deus, fogem da presença de Deus, saem da cruz, vão trilhar outros caminhos, achando que vai ser mais fácil obter aquilo que ela necessita, e não é verdade. Nós sabemos que vitória nós só temos em Deus, só temos em Jesus. Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa força. Porque Ele nos ama. E às vezes tem tanta gente dentro da igreja que diz assim: meu pai não me ama, minha avó não me ama, minhas tias não me amam, ninguém gosta de mim. Não é? Tem tantas pessoas com trauma procurando psicólogos, eu não sinto amado. Jesus nos ama, Deus nos ama, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Se Paulo fala que nem a morte, nem a vida. Às vezes, outro dia, não sei quem estava comentando comigo, eu estava num velório, aí eu pensei assim, eu disse assim, como será, hein? Fechou o olho, será que já abriu lá? Pai, cheguei. Eu estava conversando com a pessoa me disse assim, mas deve ser muito difícil fechar o olho, viu? Abrir lá deve ser fácil, mas fechar aqui deve ser difícil. Mas nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Sabe o que é, irmãos? O diabo tem levantado contra a igreja do Senhor nesses últimos tempos. Satanás quer calar a voz da igreja. Satanás quer calar a voz da igreja, essa voz profética. Ele não quer que pregue essa palavra que tem vida, porque essa palavra liberta. E ele tem levantado contra o povo de Deus. Ele levanta contra nós. Ele levanta não é contra este templo. Ele levanta contra mim, contra você, para nos impedir. Porque nós temos uma missão, nós temos um propósito, a nossa vida tem um propósito. Ganhar almas, anunciar o reino de Deus. Jesus, por onde passava, por onde ele andava em meio às multidões, ele anunciava o reino do Pai. O Pai me enviou, o Pai me enviou, não turbe o teu coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Satanás não quer que você vá para a casa do Pai, ele quer roubar sua morada, a ele está destinado o lago de fogo, o inferno será lançado no lago de fogo, ele quer roubar a sua alma. Ele quer te roubar aquilo que Jesus te deu de graça. Ele quer tirar a sua paz. Ele quer roubar a salvação que o Senhor te deu. Sabe por quê? Porque Ele não quer que você vá para a casa do Pai. As portas estão abertas. Ele não quer. Por isso Ele te impede de ver que Deus te ama profundamente. Ainda assim dizendo, Jesus morreu na cruz do Calvário, o sangue de Jesus foi derramado, Ele te impede de ver. Pelas situações, pelas circunstâncias, Ele te impede de ver. Deus fez uma aliança conosco, e Jesus vai nos buscar. Jesus vai buscar a sua noiva, Jesus vai buscar a sua igreja. Um dia vamos estar com Deus, num lugar onde não vai haver pranto, nem dor, nem morte, nem lágrima. Nós estaremos para sempre com o Pai, a promessa é essa. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, por amor, resgatou as nossas vidas.
Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e Deus enviou o seu Filho, e Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Ele venceu, nós certamente venceremos. Quando Ele disse assim para os seus discípulos que Ele iria para o Pai, mas enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, que ia nos convencer do pecado e do juízo. O Espírito Santo está conosco, Ele habita dentro de nós, Ele está ao nosso lado, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos renova, é Ele que nos conforta. Então tem de bom ânimo, porque Deus nos ama acima de todas as coisas. Rejeita a mentira do diabo, porque nada pode te separar do amor de Deus. Rejeita, é uma mentira dele. Rejeita e toma posse daquilo que Deus te deu. Amém? Nós temos que tomar posse dessa palavra. Na verdade, Satanás mostra pra gente o que é interessante a ele, né? João 14:2, como eu acabei de falar, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Então ele é um Deus de promessas. Deus fez uma aliança conosco. Ele é um Deus de aliança. E Ele vai voltar para nos buscar. Deus nos ama. Irmãos, é difícil dar glória a Deus. Você com dívida. É difícil você dar glória a Deus na enfermidade. É difícil você dar glória a Deus numa perda. É difícil você dar glória a Deus quando seu filho não tem um leite. É difícil você dar glória a Deus quando você está comendo o arroz e o feijão, ou uma sopa. Delícia. Eu gosto, né? Quem não gosta? É difícil às vezes dar glória a Deus. Mas eu quero te dizer que Deus nos ama. E você precisa acreditar nisso. Precisa guardar isso no seu coração. Deus nos ama. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar, aleluia, do amor de Deus. Dá glória a Deus dentro do seu emprego. Abre a sua boca e lança. Que semente que há na sua boca? Lança uma palavra profética no seu trabalho. Afinal de contas, você é templo do Espírito Santo. Você é embaixador de Cristo no lugar onde você está. Você tem autoridade no nome de Jesus. Lança uma palavra profética. Entra no seu trabalho e diz: eu sou mais que vencedor, porque Cristo vive em mim. Lança uma palavra profética dentro da sua casa. Quero dizer uma coisa aos irmãos. Uma coisa que tem acontecido no meio cristão é o jugo desigual. É o jugo desigual. A pessoa não sabe a cilada que ela está se metendo, se envolver na cilada que ela vai cair. Ela não sabe o que é um jugo desigual. Mas a Bíblia adverte sobre isso. Muitas vezes o pastor fala, o líder de célula fala, ora, pede a pessoa para buscar a Deus, mas a pessoa está obstinada com aquele sentimento do seu coração. Nem sei porque eu estou falando isso. Não tem nada a ver com isso aqui. E a pessoa decide: vou casar. Casa, entra debaixo do jugo, quebra um princípio, a desobediência, o princípio de Deus, a desobediência. Tudo no início é flor, né? É maravilhas, é beijo e abraço, eu te amo. Depois você vai ver quem é a pessoa. Deus nos ama tanto que antes de qualquer pessoa, qualquer filho ou filha cair numa cilada dessas, Ele envia os seus profetas a ministrar o coração dessa pessoa. Não casa, e a pessoa não ouve. Isso é amor. Sabia? Deus é misericordioso. Perdoa os nossos pecados, mas não nos livra da consequência.
gente precisa guardar isso no nosso coração. Deus nos ama. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu tenho a certeza do amor de Deus na minha vida. Eu sei que eu sou amada por Deus. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Ele me ama. E a gente precisa ter essa certeza que Ele nos ama. Então, independente do que você esteja vivendo, nada vai te separar do amor dEle. Amém? Deus é Deus que opera milagres e Ele pode todas as coisas. E eu glorifico ao Senhor. Ontem o pastor conversou com o Rick em Madrid e disse que tem que pagar não sei quantos meses de aluguel em euros. Aí, né, o euro é bem mais baixo que o dólar. Aí você pensa assim, uma quantia irrisória, não tem nada a ver. Aí o pastor chegou para mim e me falou, eu saí de fininho assim, fui para a sala. Não falei nada. Quando eu não sei porquê, eu abri o armário e peguei um paninho branco, fui passar em cima da mesa. O Senhor disse para mim assim, não temas e visualiza essa quantia neste ministério. Eu não rio, de repente me trouxe aquela paz. Tão certo como o Senhor vive, Deus tem compromisso com a sua obra. Amém? Ele tem compromisso com você, Ele tem compromisso conosco. E Deus não nos abandona. Quando a gente está passando por problemas, nossos melhores amigos nos abandonam. Sabia? Aquele que você jogou com a sua amigona do peito, o seu amigão do peito, te dá um tudo de bom. Vai embora, ó. Quem fica com você? Quem é que está do seu lado? É por amor. Deus enviou seu filho não por interesse, porque nós não temos nada a oferecer a ele. Foi por amor. Então Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama e Ele quer o melhor para as nossas vidas. Amém? E eu creio piamente nisso. Eu vou fazer 25 anos de casado e eu estava pensando, assim como o casamento é vivido por fases, eu estou falando que Deus ministrou ao meu coração e comecei a analisar sobre as fases do meu casamento. Eu achei muito interessante, que o Espírito Santo me levou a comparar com as estações do ano, com a primavera, o inverno, né? O outono. Deus me levou a comparar as fases. A nossa vida cristã também tem fases, mas a própria palavra diz fases, e as fases têm fim. Amém? E geralmente, eu estava dizendo outro dia para uma pessoa, que interessante, você pega um livro de história para ler, que está falando de amor, de união entre a princesa e o príncipe, e viveram felizes para sempre. Felizes. Mas nós também podemos, porque nós temos o Rei dos Reis, que vive no nosso coração, e que rega as nossas vidas todos os dias. E nós temos a alegria da salvação. Amém? Então, assim, não se sinta só. Você que passou hoje o dia atribulado, creia em Deus. Confia nele, descansa nele, que ele tem um tempo certo de operar. Amém? A minha médica costuma dizer assim, Janete, tem jeito para tudo, só para a morte que não. Mas nós sabemos que há uma consciência pós-túmulo, né? E que nós vamos estar com Cristo na glória. Como eu falei, que eu sempre falo aqui, eu brinquei assim no velório da Marisângela. No meu velório, vou falar que eu traz grupo de louvor, fazer um louvorzão da pesada aqui dentro, não quero ninguém chore. Não põe cravo no meu caixão, não. Sangue de Jesus tem poder, eu quero roças no meu caixão. Alguém disse, misericórdia, pastor. Eu falei, que misericórdia? Que misericórdia? Tem que dar glória a Deus mesmo, ninguém vai ficar para semente, né, irmãos? Então, é muito importante a gente saber que Deus nos ama e que é o melhor para a gente. Amém? Deus falou muito ao meu coração. Coloca diante dele o que deseja do seu coração, porque ele é Pai, ele tem prazer em nos abençoar. Amém? Coloca a sua vida diante dele, dá liberdade ao Espírito Santo trabalhar no seu coração e deixa ele fazer a vontade dele. E eu tenho certeza que você vai crescer muito. Porque toda a adversidade que a gente passa, nós crescemos. Amém? Nós crescemos. E Deus fica incumbido de trabalhar em nós mais e mais, à medida que a gente dá liberdade. E com isso, com essa busca, né, de relacionamento, de oração,
nós desenvolvemos dependência de Deus. Isso é muito bom, depender dele. Agora, confia que ele ama você. Amém? Não fica olhando para o seu irmão do seu lado e dizendo assim, Deus ama mais a pastora Juliana do que a Rosângela, né? Não fica assim, não. De repente, a pessoa não recebeu mais porque não obedece, porque não busca, porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu não tenho pai nem mãe. Ou eu disse uma coisa assim que a pessoa até assustou. A pessoa estava falando que estava com problema com pai e mãe, eu e minha boca grande, como diz a Joyce. Eu disse assim, ainda bem, graças a Deus, que eu não tenho pai nem mãe. Mas por que eu falei isso? Eu falei assim, já tem tantos problemas na igreja, a pessoa, se eu tivesse meu pai e minha mãe com problema também. Então, em todo tempo Deus é bom. Aí, rapidinho eu glorifiquei. Em todo tempo o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque o vazio que poderia haver no meu coração, Jesus Cristo preencheu. Amém? E eu louvo a Deus por isso. Vamos ficar de pé? Quero fazer uma oração pela Edivane. Ela está com uma complicação no parto. Nós vamos orar por ela em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós acabamos de dizer que o Senhor é um Deus que tem controle sobre toda a situação. Nós colocamos em Tuas mãos, ó Rei dos Reis, a vida da Edivane, Senhor. Em o nome de Jesus, aplicamos o Teu sangue sobre a vida dela. Repreendemos neste momento, Senhor Deus, essa complicação. Profetizamos, ó Deus, em o nome de Jesus, que este parto será na Tua presença e tudo correrá bem. Lançamos uma palavra profética. Edivane, o seu parto, tudo sairá bem. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Recebe esta palavra profética essa noite sobre a sua vida neste hospital, em o nome de Jesus. Deus, nós também levantamos um clamor pela vida do Heitor e aplicamos o sangue de Jesus sobre a vida dele. Te damos graças, ó Pai, e te agradecemos porque ele completa mais um ano de vida. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor venha dar a esta criança saúde. Acima de tudo, saúde, Senhor. Nós profetizamos sobre a vida dele. Te pedimos, ó Deus, nesta noite que o Senhor possa aumentar a nossa fé a cada dia, a cada manhã. Senhor, como o Senhor tem falado ao meu coração, como o Senhor tem me ensinado, como o Senhor tem me inspirado, como o Senhor tem me mostrado as coisas, Senhor, e quanto mais isso acontece, menor eu me sinto, porque as ideias não são minhas, Senhor. Os propósitos não são meus, ó Pai, vêm do Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que tanto a mim quanto aos meus amados irmãos que estão aqui na tua casa esta noite, que o Senhor venha, Senhor, nos dar fé, venha nos renovar cada dia, cada manhã, nos ajuda a confiar em Ti, a crer no Senhor e nas Tuas promessas. Não importa quando foi que o Senhor falou, não importa se passou 10, 20 anos, o que importa é que o Senhor vai cumprir. Em o nome de Jesus, que possamos crer, ó Deus, e descansar piamente no Teu grandioso amor. Ó Deus, no Teu amor, Senhor Deus fiel. Em o nome de Jesus, toma a Tua igreja. Nos ensina, Senhor, a visualizar, Senhor, em nome de Jesus, a nossa vitória. Para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão aqui dentro e que precisam de uma bênção, aqueles que entraram, Senhor, abatidos, com a alma abatida, Senhor, que possa descansar e confiar no Senhor. Deus, muitas vezes não estamos preparados, é para a Tua vontade. Apesar, Senhor, que a Tua palavra diz que ela é perfeita, boa e agradável. E às vezes nós não entendemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Conforta e consola, Senhor, os corações que estão angustiados, ó Deus, sem paz, que entraram aqui esta noite. Eu aplico o sangue de Jesus e te peço que a bênção do Senhor esteja sobre nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar só um instantinho. Irmãos, eu falei, acho que foi semana passada, sobre os casais. Sobre o discipulado com os casais, eu disse que começaria no mês de novembro. E quem estava aqui, levanta a mão. Que os casais que eu vou fazer o discipulado. Pois é, dia 8 vai estar a Igreja de Campos aqui, semana que vem. Dia 15 é a conferência. Tá? Dia 15 é a conferência.
porque 16 provavelmente não vai ser possível. Então, eu vou marcar no outro sábado, que eu acho que vai dar 22, né? Eu acredito que é 22. Então, os casais que eu chamei, nós vamos fazer às 7 horas. Não foi isso, Breno? Não foi? Ah, essa está aí, né? Beleza. Agora, eu vou falar o nome dos 12 da rede de mulheres e rede de homens. Ok? Se você não quiser, me procure depois e diga, pastora, estou te pegando meu banquinho e saindo de mansinho. Nós vamos continuar amigos do mesmo jeito e eu não vou ficar chateada com você, ok? É um convite. Eu brinquei com as meninas assim, leva uma bacia, o sal grosso, que o nosso discipulado hoje vai pegar fogo. Ô, maravilha, vamos tomar um banhozinho, né? Antigamente, mãe da gente batia na gente. Quem é que já apanhou de vara?